Olá, gente! Vocês que acompanham o canal e que gostam da análise do comportamento, vocês já devem ter percebido que eu falo constantemente sobre 3 blocos de variáveis, que é as variáveis filogenéticas, às quais eu me dedico especialmente para falar de maneira muito mais contundente, já que a maior parte dos analistas negligencia essa parte da filogênese, e a parte ligada à ontogênese, que é outro bloco de variáveis ligados às aprendizagens que nós passamos ao longo do nosso desenvolvimento, e um terceiro bloco de variáveis que são as sociogenéticas, que também são chamadas de variáveis culturais, né? Então, entender o que é cultura na análise do comportamento é extremamente importante. Eu queria destacar antes aqui de despertar algum mal-estar nas pessoas que são mais especialistas ou que me assistem, que eu sou ainda um sujeito, ainda leitor de Skinner e que faço reflexões constantes sobre essa velha guarda e os primeiros teóricos. Leio bastante o Watson, leio bastante as pessoas do início do behaviorismo. E eu sou muito resistente para utilizar os conceitos ligados a metacontingências. E tenho essa resistência porque eu entendo que os conceitos anteriores à metacontingência já explicam muito bem o fenômeno, e me parece que o conceito de metacontingências aproxima muito o behaviorismo de modelos de psicologia social de cunho marxista. E eu tenho uma certa resistência a essa forma de compreender a análise do comportamento. Dito isto, vamos ao que interessa. O que a análise do comportamento compreende sobre cultura? Eu vou utilizar como referência principal o livro de Skinner chamado Ciência e Comportamento Humano. Neste livro, Ciência e Comportamento Humano, Skinner apresenta a cultura como se fosse uma grande caixa experimental. Isso mesmo, a caixa experimental que eu já mostrei para vocês. Está aqui a caixa experimental que eu peguei para que vocês vejam como é que funciona. Aqui dentro, como eu já expliquei em outros momentos, eu tenho uma alavancazinha. Eu vou abrir aqui somente para mostrar essa alavanca. Olha lá, eu tenho uma alavancazinha aqui, eu vou colocar um roedor aqui dentro, um rato ou um pombo, e eles vão acionar justamente essa alavancazinha aqui. Essa alavanca vai ser pressionada pelo animal sempre que uma luz que está situada aqui for acesa. E eu vou condicionar o animal para que ele faça isso. Onde eu estou querendo chegar com essa história, né? Eu estou tentando explicar para vocês que a cultura é como se fosse uma grande caixa experimental dessas. Ela vai dizer em que momentos e em que situação a gente deve usar determinado tipo de roupa, ou em que situação a gente deve tirar a roupa. Em que momento eu posso usar determinadas palavras e em que momentos eu não posso fazer uso dessas palavras. Veja, eu tenho um modo de falar extremamente brincalhão. E em um determinado momento eu fui chamado para dar aula na Escola Superior de Guerra. E lá na Escola Superior de Guerra eles têm uma série de parâmetros que logo de início tem um delegado de turma, tem as pessoas que fazem a apresentação, e aí é uma formalidade muito grande. E aí naquele primeiro momento ela disse, poxa, o módulo formalidades deve ser ativado para dar aula aqui nessa situação. Então é sobre isso que eu estou falando, veja, nós na verdade não temos a cultura como uma grande caixa experimental só. Nós temos várias caixas experimentais a depender dos ambientes em que nós estamos, e nós, se fizermos coisas nesses ambientes que não são adequadas para ele, tomaremos choque ou não receberemos o reforço. Em outra situação, se fizermos de determinada maneira, receberemos o reforçamento e não levaremos choque. É assim que funciona a cultura, como uma gigantesca caixa experimental que coloca inúmeros indivíduos ao mesmo tempo e, a depender do contexto em que ele está, ele pode sim fazer algumas coisas, em outros contextos ele não pode fazer essas coisas. Em algumas culturas ele não pode de forma nenhuma fazer coisas que até tem uma programação filogenética para ser feita, e aí ele vai criar mal-estar em cima disso, e em outras culturas ele pode fazer até estimular exageradamente esses parâmetros. Olha, para a gente ter isso bem claro, vamos pensar sobre um processo simples. Se eu tirasse a roupa aqui na frente do vídeo, eu estou na Universidade Federal de Alagoas, no laboratório de psiconeurobiologia, se eu fizesse isso aqui seria totalmente descabido. Mas, se eu estivesse na praia e fosse tomar banho de mar, isso já teria todo o sentido do mundo. Eu já poderia tirar a roupa e ninguém jamais iria olhar de maneira estranha
para esse parâmetro. O mesmo ocorreria se eu estivesse na aldeia. Lá, sem roupa, não seria tão estranho como é estranho para a maior parte das pessoas, a depender do contexto cultural em que elas estão inseridas. Ou seja, se eu faço algo que não cabe dentro de um contexto, assim como na caixa de esquina, eu posso controlar choques para esse sujeito ou a não gratificação para esse sujeito. É por isso que, a depender do modo que uma pessoa fala, ela pode ser muito censurada ou pode ser até valorizada. É por isso que também ela pode ser censurada por alguns grupos e pode ser valorizada por outros grupos. É importante a gente entender isso porque os comportamentos que aparecem porque de alguma forma eles são reforçados ou pelo grupo familiar, pelo ambiente familiar doméstico que o sujeito está inserido, ou porque ele participa de alguns grupos culturais que reforçam esses padrões comportamentais. Entendendo isso, a gente não se perde, mas eu gostaria de fazer uma última recomendação de leitura aqui. Eu pediria para vocês lerem um antropólogo que eu julgo mais funcional da história. É Marvin Harris. Eu considero ele uma espécie de Skinner da antropologia. Então, leiam Marvin Harris, principalmente um livro chamado Vacas, Guerras, Bruxas e alguma coisa. Eu vou procurar o título certo do livro e vou colocar aqui embaixo da legenda para vocês não esquecerem. Mas é Vacas, Porcos, Guerras e Bruxas, se não estiver enganado. Procura lá esse livro, dá uma olhada nele que você vai se maravilhar com as análises funcionais da cultura que Marvin Harris faz. Um abraço e espero que tenham gostado.